Olá, galera, tudo bem? Vamos corrigir a nossa lista 4 de atividades, terceiro ano de Geografia. Olha que legal nossa imagem aqui, ó. Essa imagem representa o fluxo migratório no globo, né? Em todo o planeta. As idas e vindas das pessoas, cada pontinha como se fossem pessoas entrando e saindo dos lugares, dos países, das suas localidades. Vamos lá. Expectativas de aprendizagem. O que nós, enquanto professores, esperamos que você venha aprender a partir dessas atividades? Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no espaço geográfico decorrentes desse processo. Então, o fluxo migratório, as idas e vindas, né, das pessoas, elas transformam o espaço geográfico, elas corroboram, né, para a transformação desse espaço, seja através de inserção de culturas, de costumes, de hábitos que vai de um lugar para o outro, né? Seja modificando essa paisagem porque a população aumenta ou diminui. Então, existem várias transformações que ocorrem a partir desses fluxos migratórios, dessa circulação de pessoas. Vamos seguir. Primeira questão. O IBGE divulga hoje as estimativas da população residente nos 5.700 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de junho de 2019. Estima que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79 ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período de 2017 e 2018, conforme projeção da população de 2018. Aqui embaixo a gente tem o endereço onde foi encontrada essa pesquisa, tá? Uma constatação correta dessa estimativa anunciada pelo IBGE é: eu confesso que a primeira coisa, quando a gente fala sobre essa pesquisa aqui, o que eu entendi? Que a população parece que diminuiu, né? Porque eu tive uma queda no crescimento dessa população. Porém, a questão, ela nos está trazendo outro ponto, que é a questão dos 3 estados mais populosos. Tá? Dos estados mais populosos, aliás, que são localizados na região sudeste. Como que eu vou saber disso, professora? Se parece-me que na questão está sendo falado um assunto e foi me dada outra resposta. A minha dica é, clica no site, certo? No endereço de onde foi retirada essa pergunta para você poder encontrar essa resposta. Foi exatamente o que eu fiz para confirmar essa resposta, porque para mim também parecia que ela estava um pouco ambígua. Olha só, ambígua não, né? Com outro sentido. O município de São Paulo, aqui está todo o enunciado da nossa questão. E aqui continua, lá no site da pesquisa do IBGE. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília, Salvador. Juntos, os 17 municípios brasileiros com a população superior a 1 milhão de pessoas somam 4,6 milhões de habitantes, ou 21,9% da população brasileira, tá? Então, aqui, a gente tem uma noção do que a pesquisa, na verdade, vai querer trazer para nós, né, no decorrer da leitura, tá? Então, a dica para mim e para vocês seria continuar a leitura. Confesso que até eu iria errar. Vamos embora lá. Analise os mapas a seguir. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, olhar os mapas, né? O mapa conversa com a gente, ele fala com a gente de uma forma, às vezes, muito melhor do que um texto, né? Porque está muito expresso aqui o que essa imagem quer trazer para a gente. Aqui a gente tem um mapa do Brasil, 1872, e aqui o mapa de 2010. Ambos estão falando sobre a distribuição da população brasileira no espaço geográfico, tá? A distribuição dessa população. Olha, destaque que aqui ainda nós não temos o Acre inserido no território brasileiro, tá? 1870. Cada bolinha dessa aqui, galera, vai representar uma proporção da população. Quanto maior a bolinha, mais gente eu tenho morando nesse espaço, tá? Então, a bolinha maior aqui para mim, deixa eu pegar um negocinho aqui para ver se marca. Essa bolinha maior, ela representa 10 milhões de habitantes, tá? Essa menorzinha aqui representa 1 milhão de habitantes. E a menor
menor de todas, esse pontinho aqui, representa 100 mil habitantes. A gente percebe que, o que eu consigo analisar aqui nesse mapa? Que a população está muito concentrada nessas regiões aqui, né? Região sudeste, na região nordeste, mais próximo ao litoral, né? É onde a gente tem a maior concentração de pessoas. E aqui no interior do Brasil, a gente diz que nós temos um grande vazio demográfico, tá? Um grande vazio de pessoas. No outro mapa de 2010, essa população já começou a se espalhar mais para a região centro-oeste, tá? A gente começa a perceber um espalhamento maior dessa população, porém, continua ainda uma pequena concentração aqui, ó. Tá? Aqui, ó, nessa região aqui mesmo, a gente tem uma concentração bem grande aqui, certo? Então, vamos lá. A percepção de povoamento do território brasileiro do século XIX até o século XXI evidencia uma relação de... Vamos ver o que é essa relação aqui. Equilíbrio entre as regiões interioranas e as regiões litorâneas. Existe um equilíbrio entre as regiões do interior do Brasil e as litorâneas? Contraste entre as zonas litorâneas e as regiões do interior do país. Existe um contraste entre as regiões litorâneas e do interior? Perfeita vinculação econômica entre todas as regiões do território? Atração populacional para a região norte devido ao fluxo industrial. Esse é um tema que eu até trabalhei com os meninos no segundo ano, falando sobre industrialização e a demanda, né, a migração da população agora para a região norte, devido ao processo de industrialização que está acontecendo também na região norte. Mas vamos continuar aqui. Concentração urbana no interior e baixa concentração no litoral? Essa é que a gente exclui de primeira, né? Mas vamos lá. Qual que é a nossa resposta aqui? Ó? A letra B. Contraste entre as zonas litorâneas e as regiões do interior. Existe um contraste, né, muito forte entre as regiões litorâneas e as regiões do interior do país. A gente percebe que as regiões litorâneas são as regiões mais povoadas, que foi no descobrimento do Brasil, né, diga-se de passagem. O Brasil, então, ele foi povoado primeiramente no litoral. O litoral é que dava acesso às navegações e era um lugar privilegiado, uma localização privilegiada para se estar, para estabelecer e para o crescimento das comunidades. Tá? Então, existe esse contraste, essa disparidade muito grande entre essa população, né, na questão da distribuição espacial da população. Terceira, mais um mapinha para a gente analisar aqui com setas indicando muito fortemente para São Paulo aqui, ó. Mais, né, eu imagino que mais pessoas saindo, que a gente está falando de migração, estou nem lendo o enunciado ainda, mas mais pessoas saindo da região nordeste, né, regiões saindo da região norte, aqui do centro-oeste, até do sul, para São Paulo. O mapa esquemático a seguir exibe um importante fato geográfico ocorrido no Brasil. Examine e assinale qual é esse fato. Qual que é esse fato? Expansão da cafeicultura no Sudeste? Fluxo de massas de ar que causaram eventos externos e chuvas? Expansão de fronteira agrícola no centro-sul do país? Direção dos fluxos de água que alimentam os grandes reservatórios hídricos da região Sudeste? Os fluxos de migrações internas ocorridas no Brasil. Tá certo? Letra E. É a nossa alternativa aqui falando sobre as migrações e o fluxo migratório que ocorre no interior do Brasil, ou seja, fluxos internos. Quarta atividade. A população de um país pode ser caracterizada com base em vários parâmetros. Dentre eles, nós podemos classificar a população em idade, gênero, masculino e feminino no caso, conforme se verifica a seguir, porque a pirâmide etária ela é dividida entre masculino e feminino, tá? Vamos lá. Aqui nós temos várias pirâmides. Deixa eu fechar meu vídeo aqui para a gente olhar melhor. Temos várias pirâmides etárias e vamos fazer a leitura delas. 1950. Vale ressaltar, galera, a pirâmide etária,
ela vai fazer um diagnóstico da população, do crescimento dessa população. Em questão, a gente vai fazer uma análise aqui, ó, subindo aqui, nessa reguinha, né, nesse plano cartesiano aqui, subindo aqui, nós temos a população a partir de 0 até aproximadamente 80 anos, tá? Então, quanto maior estiver aqui na escala aqui, maior vai ser a idade dessa população. Então, a pirâmide etária é para a gente ter uma noção da idade dessa população, tá? Só para entender, quem não sabia, tá sabendo. Então, 1950, a gente vê que o pé da pirâmide aqui, ele tá bem grande, nós temos uma população jovem bem grande, certo? E a população idosa já é bem menor. A base aqui, o meio dessa pirâmide, ela tá realmente, assim, uma proporção, não é? Aqui, ó, você já percebe que a base começou a diminuir. Se a gente for fazer uma relação, né? Não vou conseguir passar uma reguinha aqui, peraí. Não, deixa quieto. 1970. Então, aqui a população idosa, se você prestar atenção, você vai ver que a população idosa aqui do lado das mulheres, ó, já aumentou um pouquinho mais. Certo? E a população infantil, vamos assim dizer, né? As crianças, começou a diminuir. 2000. Olha como que essa pirâmide mudou. Essa fez até um buraquinho aqui, ó. A população jovem, né? As crianças até de 0 até aproximadamente 14, 15 anos, teve um decréscimo muito grande. E aqui nós temos um aumento também, vai aumentando aqui a população idosa. 2010, diminuiu mais ainda as minhas crianças, tá? Então, aqui a gente tem essa estimativa, né, de 1950, 70, 2000, 2010, a gente teve um índice aqui de variação nessa população, no crescimento dessa população, analisando entre o crescimento por idade e por gênero. Vamos lá. Com base nas pirâmides etárias apresentadas, constata-se o seguinte. O que a gente constata aqui? Os dados relativos ao século XX demonstram que ocorreu uma queda acentuada na natalidade da população. O que é a natalidade? É o índice de nascidos. O nascimento de crianças, visivelmente, ele diminuiu, porque a população infantil ela diminuiu. Visto que a faixa etária de 0 a 4 eram menos expressivas que as faixas de 5 a 9 e de 10 a 14. Então, essa taxa aqui de nascidos, ela diminuiu bastante a partir da observação que a gente percebe ali das pirâmides. Quer ver? Ó, de 0 a 4 anos, que é o número de nascidos aqui. Ela era bem grande aqui em 1950. Ela foi diminuindo. E foi a que sofreu o maior decréscimo, se a gente observar bem. Tá? Certinho? Então, nossa alternativa aqui é a letra E. Quinta questão desse primeiro bloco. Assinale um mapa sobre o BIP brasileiro, Produto Interno Bruto. Então, aqui a gente tem um mapa mostrando em escalas de cor, né, as regiões onde nós temos o maior BIP dentro do território brasileiro. Considerando a distribuição geográfica do BIP per capita no Brasil, apresentada no mapa acima, verifica-se que... O que nós podemos verificar a partir da observação da distribuição do BIP, Produto Interno Bruto? Que persiste a concentração de capital no complexo regional Centro-Sul. Não sei se vocês se lembram, se eu consigo... Mais ou menos assim, eu pego uma porçãozinha aqui, tá? Região, nós temos a divisão do território brasileiro por regiões. Nós temos as regiões que nós conhecemos, lá do ensino fundamental, que é a região norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Mas nós também temos a divisão regional por complexos regionais, que são regiões que têm características semelhantes em relação ao desenvolvimento econômico e socioeconômico, social e econômico, tá? E essa região aqui, ó, que tem as cores mais intensas, é a região centro-sul, que abarca a porção do centro-oeste, do sudeste e do sul do nosso país, que são as regiões que têm mais desenvolvimento técnico, científico, informacional e desenvolvimento econômico, tá bom?
Então, aqui a gente percebe o quê? Que é a persistência da concentração desse capital na região centro-sul. Ok? Tranquilo, galera? Agora a gente volta com a parte 2, as correções.